dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de estudarmos a palavra de Deus, mergulharmos naquilo que a palavra de Deus traz como conceito para a nossa vida. E hoje nós vamos ler os versos 19 e 20 do capítulo 15 do livro de Provérbios, que diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como sebe de espinhos, porém a vereda dos justos é uma estrada real. Dois versículos que tratam de dois assuntos diferentes. O primeiro é sobre aquelas pessoas que gostam de jogar gasolina no fogo e ver duas pessoas passando por uma experiência de contenda e, ao invés de ser um pacificador, ele gosta de colocar lenha na fogueira para gerar uma confusão ainda maior. E a Bíblia diz que o homem iracundo, isto é, aquele que se ira facilmente, ele suscita contendas, ele desperta confusões por onde quer que ele esteja. E a gente conhece pessoas assim, não é? É possível que você também conheça gente assim, que gosta de colocar lenha na fogueira e ver o circo pegando fogo, né? Tem gente assim o tempo todo. Mas o longânimo, isto é, aquela pessoa que gosta de pacificar a situação, diz o texto que ele apazigua a luta. A palavra de Deus, ela nos convida a sermos pacificadores. E Jesus, ele diz que bem-aventurados os pacificadores. Nós somos chamados para promover a paz. Nós somos chamados para apaziguar a luta. E essa deve ser a nossa atividade constante, em meio às confusões deste mundo. E nós estamos vivendo num mundo fraturado por muitos motivos diferentes. E ao invés da gente ficar batendo de frente, ao invés da gente ficar se deixando ofender e ofendendo as pessoas por conta das divergências, por conta da visão diferente a respeito de mundo, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser longânimos e devemos apaziguar a luta. Seja por uma questão política, seja por uma questão religiosa. As pessoas estão o tempo todo brigando em redes sociais, as pessoas estão o tempo todo criando confusões, mas diz a palavra de Deus que nós devemos apaziguar e não entrar nesse processo de contenda que, infelizmente, tem marcado o nosso tempo. Depois, no verso 19, a gente vai ver um outro assunto sendo tratado. A Bíblia diz que o caminho do preguiçoso é como sebe de espinhos, porém a vereda dos justos é uma estrada real. Isso me faz lembrar aquelas frases que a gente ouve na infância, quando a gente ouve as pessoas mais velhas dizer assim: todo trabalho dignifica o homem, não importa qual seja. E eu lembro que ouvi isso várias vezes e cresci com essa compreensão de que não existe trabalho que não seja digno. Se é trabalho, é digno. Mas para o preguiçoso, diz a palavra de Deus, que tudo é difícil. E ele vai encontrar justificativa. O trabalho é complicado, tem que acordar muito cedo, está muito frio, o trabalho é pesado demais, eu não fui qualificado ainda para esse tipo de função, e o salário é baixo. E o preguiçoso, ele sempre vai encontrar uma justificativa para achar difícil o trabalho. Porque para o preguiçoso, diz a palavra de Deus, que o caminho é uma sebe de espinhos, é uma cerca de espinhos. E ele não tem a coragem de meter a mão para transformar essa sebe de espinhos, essa cerca de espinhos, em uma nova oportunidade de trabalho.
Porém, a vereda do justo é uma estrada real, porque ele olha para as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. Ele olha para as dificuldades como uma oportunidade de capacitação e ele vai sempre buscar trabalhar a fim de trazer com dignidade a provisão para sua casa. O preguiçoso, ele vai se encostar na possibilidade de alguém lhe ajudar e ele transfere a responsabilidade para os outros, porque o preguiçoso acha que os outros é que precisam suprir as suas necessidades. Ele não quer sair da sua zona de conforto. O preguiçoso, ele vai passar pela penúria, mas acha que é assim mesmo, a vida é dura e pronto. Agora, o justo não, ele vai correr atrás, ele vai estudar, ele vai enfrentar as dificuldades e se tiver que virar uma noite para buscar capacitação, ele vai fazer isso, porque para o justo a vida precisa ser transformada numa estrada real. E não se transforma a vida numa estrada real de braços cruzados. Não se transforma a vida numa estrada real simplesmente por força de vontade. Não se transforma a vida numa estrada real sem o mínimo de esforço. Não. Para a gente transformar as circunstâncias numa estrada real, é preciso que a gente possa trabalhar com muita dedicação. Por isso, está diante de nós essas duas possibilidades e esses dois caminhos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Quanta sabedoria, ó Deus, que recebemos da tua palavra. E de certa forma, ó Deus, a tua palavra vai nos ensinando a respeito de nós e a respeito daqueles que estão à nossa volta. Daqueles que são identificados como justos, daqueles que são identificados como preguiçosos e os resultados disso na vida de um, na vida de outro. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a nossa vida seja transformada numa estrada real em função da nossa batalha, em função da nossa disposição, em função da nossa entrega, porque nós sabemos, ó Deus, que as coisas não acontecem no estalar de dedos. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê essa capacidade de transformar a cerca de espinhos numa estrada real, porque cremos que o Senhor está conosco e o Senhor abençoa a vida daquele que trabalha com dedicação. Nós queremos te louvar por isso e pedir que o Senhor nos ajude em todo momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?